Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Rodrigues. O tema da nossa aula de hoje é bioética. Iremos discutir temas integradores. Dentro desses temas integradores, nós falaremos sobre a questão da bioética, que é um tema que tem tudo a ver conosco. Embora esse termo, esse conceito pareça diferente, pareça estranho, esse tema, na verdade, ele faz muito parte das nossas vidas. Os problemas bioéticos são problemas bastante vivos e isso eu quero convidar você a refletir sobre eles. Nossos objetivos são compreender o conceito de bioética e sua importância, apresentar e discutir problemas bioéticos, convidando a refletir sobre diferentes possibilidades de resposta. Ok, mas tudo bem, professor, você está falando sobre bioética, você está há um minuto já falando sobre isso, mas o que significa de fato bioética? Embora possa parecer distante, o tema tem tudo a ver conosco. Veja comigo, confere aqui no slide o que significa bioética. Bioética é a junção de duas palavras gregas, bios, que significa vida, e ethos, que significa ética, conduta. E é um campo de investigação que abrange diversas áreas, como a filosofia, a medicina, o direito e a teologia. Então, observe, bioética é um campo que vai unir várias áreas do conhecimento, que vai discutir sobre como nós devemos agir com relação a coisas que envolvem a vida humana, o meio ambiente e os animais. Então, o que acontece? Bioética, a gente vai ver quando a gente for entrar aqui agora nos problemas bioéticos, vocês vão ver que são temas bastante polêmicos, bastante discutidos e que nós precisamos estar por dentro deles, embora eu já deixo claro aqui que o objetivo dessa aula não é dar soluções para os problemas bioéticos, mas é justamente convidar a reflexão. Porque o que acontece? Esses problemas não são problemas fechados. Você vai ver que tem diferentes opiniões que são válidas, que podem ser consideradas válidas sobre eles. Então, observe aqui comigo o nosso primeiro problema bioético. O primeiro problema é o aborto, interrupção da gravidez. E ele parte de um grande problema, de uma grande questão. Quando começa a vida? A vida começa na fecundação, começa na individualidade humana, começa na formação do cérebro. As pessoas têm o direito de abortar? Então, olha só, observe, isso é um problema extremamente polêmico. Ele parte dessa questão. Quando que a vida começa? Algumas pessoas vão dizer que a vida já começa ali no momento da fecundação. Outras vão dizer que o momento da vida começa quando existe a individualidade humana, isto é, quando o ser humano é capaz, quando o feto já é capaz de sobreviver fora do útero da mãe. Outras vão dizer que a vida só começa quando o cérebro é formado. E observe, são diferentes opiniões. A gente não tem uma certeza, não tem uma opinião que bata o martelo sobre isso. Partindo dessa discussão, existe esse problema. As pessoas têm o direito ou não de abortar. Isso aí é uma coisa que nós podemos considerar válida ou não. Para discutir um pouco mais sobre isso, primeiro, vamos ver a legislação brasileira, observe aqui comigo lá no slide, e depois a gente vai entrar num outro ponto, discutindo sobre essa relação leis e bioética. Olha só, legislação, observe no slide. As leis sobre o aborto variam ao redor do mundo. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, risco para a vida da mãe ou fetos anencéfalos, com má formação cerebral. Então, observa, gente, no Brasil a gente tem algumas regras em relação ao aborto. E nisso eu quero chamar a atenção de que essas regras sobre o aborto, elas são do Brasil. Elas variam ao redor do mundo, porque mostra justamente que a legislação ela deve ser colocada a partir de um amplo debate, ela deve ser posta a partir de um amplo debate, e a sociedade é que vai definir, através da sua Constituição, se ela vai aceitar ou não o aborto. Existem sociedades que vão dizer que o aborto, que a mulher ela tem o direito de abortar, que a mulher carregando um feto, carregando uma vida em si, carregando um bebê, ela pode abortar pelo seu desejo. Outros lugares vão dizer que não. Aqui no Brasil, por exemplo, como a gente viu no slide anterior, a gente viu que apenas em caso de estupro, apenas em caso de risco da vida da mãe, isto é, o caso em que a gravidez, preservar a gravidez, se torne um risco, a mulher possa morrer ao dar continuidade com a manutenção dessa gravidez, ou em caso de má formação cerebral. E observe, vai ter gente que vai dizer o seguinte, olha, o aborto não pode de jeito nenhum, nem com essas circunstâncias, porque eu quero enfatizar para vocês, para a gente entender e estar por dentro dessa discussão. Que, por exemplo, muitas vezes opiniões religiosas, por exemplo, elas vão dizer, a maioria das opiniões religiosas vão dizer que o aborto ele é proibido em qualquer circunstância.
Outros vão dizer que o aborto é possível nessas circunstâncias que a gente colocou. Então, veja como é que o aborto é um tema muito polêmico, muito espinhoso, e a gente precisa, então, analisar ele com cuidado, nunca entendendo ele como uma situação fechada. Mas essa aula aqui já serve já para um convite à sua reflexão. Se a gente... E comece durante essa aula, comece a pensar sobre isso. O que você pensa? Você acha que a vida começa quando? Você acha que as mães têm o direito de abortar ou não? Em que circunstância? Reflita sobre isso. Esse é o nosso primeiro problema bioético. Em seguida, confere aqui comigo no slide o nosso segundo problema bioético, a eutanásia, o suicídio assistido. A grande questão que está aqui é, uma pessoa deve ser obrigada a prolongar um sofrimento contra sua vontade? Observe, gente, eutanásia é outro tema bastante polêmico. Eutanásia também é a junção de duas palavras gregas, eu, que significa bom, e thanatos, que significa morte. Seria uma boa morte, o sentido original da palavra. Mas o que isso significa de fato? A eutanásia é quando você tem lá o estado, uma pessoa que está em um estado terminal ou irrecuperável, e ela vai decidir por interromper a vida. Quer ver? Vamos analisar direitinho o conceito lá no slide. A eutanásia consiste em fazer uso de um procedimento médico para encerrar a vida de algum paciente em estágio terminal e ou irrecuperável. Então, observa, gente, pensa nessa questão. Você tem lá uma pessoa que ela está lá sobrevivendo, a parte que ela está lá sobrevivendo, mas ela não tem condição nenhuma de se recuperar de uma doença, se recuperar de um estágio que aconteceu, de um quadro clínico que aconteceu com ela. Essa pessoa, vocês acham que essa pessoa tem o direito de interromper a sua vida, decidir que a sua vida termine? Vocês acham que a pessoa tem esse direito de escolher e pedir para o médico, eu quero morrer, eu quero encerrar a minha vida? Vocês acham que as pessoas têm esse direito? Então veja que esse é um problema bioético muito importante. Se a gente pode considerar aceitável que uma pessoa interrompa a sua vida mediante um procedimento médico, ali que vai ser estabelecido ali no sentido de preservar o interesse da pessoa. E aí observe lá no slide um outro ponto aqui para a gente diferenciar dois conceitos. Existe também a eutanásia passiva, também conhecida como ortotanásia, que consiste na escolha da não execução de um procedimento médico vital em pacientes em estágio terminal. Olha só, agora para ficar claro direitinho os conceitos. Existem dois tipos de eutanásia. Eutanásia ativa, eutanásia passiva, também chamada de ortotanásia. Eutanásia ativa é quando, por exemplo, o paciente está lá no seu estágio irrecuperável e ele vai lá, ele pediria um procedimento médico e esse procedimento médico culminaria na morte da pessoa, pelo interesse dela. A pessoa está lá, eu quero interromper minha vida. Eu preciso então de um procedimento médico que vai interromper minha vida, então isso é eutanásia ativa. Isso aqui é uma coisa muito comum, para a gente ficar mais claro, uma coisa que é bastante comum de ser utilizada em animais, por exemplo. As legislações sobre animais já são muito diferentes. Então, talvez você conheça, por exemplo, alguma pessoa que tem algum animal, você mesmo, que algum animal que chegou a um determinado estágio, que o estágio de sofrimento, o estágio de dor, e optaram por encerrar a vida dele. Então, isso é a eutanásia. Só que quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa. Beleza, definimos então a eutanásia ativa. O que é a eutanásia passiva ou a ortotanásia? É o seguinte, eutanásia passiva é quando simplesmente um tratamento médico é interrompido e esse tratamento médico culmina na morte da pessoa, essa interrupção desse tratamento médico. Então perceba, o exemplo aqui da eutanásia passiva é uma pessoa que, por exemplo, sobrevive através do uso de aparelhos. Ela está lá ligada a aparelhos, ela vai sobreviver por causa disso. Enquanto a interrupção desses aparelhos culmina, então, na morte da pessoa. Então, veja, esses dois procedimentos, esses dois modos de proceder, são modos de interromper a vida antecipadamente, interromper a vida ali, de parar de fazer coisas, ou parar de fazer métodos para manter a vida, ou simplesmente, ou ativamente interromper uma vida, mas sempre considerando esse estágio terminal ou irrecuperável. E a gente vai pensar o seguinte, isso é possível? Isso é permitido? O que vocês acham sobre isso? Para isso, olha só a legislação brasileira lá no slide. Tanto a eutanásia ativa como a passiva são proibidas no Brasil.
Observem, os dois tipos eles são proibidos no Brasil, mas novamente, como a gente falou, a legislação ela muda em determinados locais. Existem muitas pessoas que vão defender a permissão da eutanásia. E eu te convido a você a refletir também sobre esse tema. Vocês acham que é possível? Vocês acham que é uma coisa permitida? Eu acho que devemos aceitar que pessoas interrompam a sua vida? Devemos preservar a vontade do indivíduo ou devemos manter, ou devemos obrigá-lo que ele continue preservando a sua vida mesmo contra a sua vontade? Então, observe aqui que esse é um tema muito importante. Segundo, o nosso terceiro tema bioético é o projeto, a gente tem a respeito do projeto do genoma e alterações genéticas. Olha só, é lícito, através da manipulação genética, escolher as características dos nossos filhos? Outro ponto ainda, células-tronco embrionárias podem ser usadas na medicina? Olha só, gente, aqui agora entrando também numa outra questão, na questão da medicina ali sendo usada para o melhoramento da espécie, por exemplo. Existe a possibilidade, o que acontece? No nosso DNA estão os códigos que vão definir quem nós seremos. Muitas das nossas características estão ali definidas no nosso DNA. E o que acontece? É lícito que uma pessoa ela consiga fazer manipulação genética, um cientista manipule os nossos genes para fazer com que nós tenhamos uma determinada característica, como cor dos olhos, como sexo e etc. É permitido que isso aconteça? É um outro problema. Por quê? Muitas pessoas vão dizer que isso é uma coisa antiética, porque você está lá selecionando características que você considera melhores, você está lá desprezando outras características, você está lá justamente fazendo uma coisa que é vista por maus olhos por muitos. Por exemplo, entrando no campo da religião. A religião pode olhar uma manipulação genética como um ser humano tentando brincar de Deus, por exemplo. Isso é uma coisa permitida ou não? Então também comece a refletir sobre isso. E também, o outro ponto que a gente colocou no slide foi a questão das células-tronco embrionárias, que também é outro ponto muito importante também, é um ponto amplamente debatido na medicina, que você usa ali a morte de embriões. Existem dois tipos de tratamento com células-tronco, as células-tronco adultas e as embrionárias. As embrionárias, gente, são células-tronco, imagine como se fossem células coringa no nosso corpo. São células que ainda são indiferenciadas, que poderiam se formar em qualquer tecido, em qualquer órgão. E essas células-tronco, elas têm uma possibilidade ainda, em tese, de ajudar muito na medicina. Só que elas necessitariam da morte de embriões. E aí, isso é permitido ou não? É porque se a gente volta na questão do aborto, se a gente considera que a vida começa lá na fecundação, o embrião já tem vida. E matar uma vida, eu posso matar uma vida para facilitar, para ajudar na medicina? Então veja, todas essas discussões partem de crenças que dependem de uma ampla discussão. Então veja como é que esses temas são bastante polêmicos e eu convido sempre vocês a refletir sobre isso. Observa lá no slide nosso quarto problema. O problema do direito dos animais. O ser humano é o fim da natureza? Os animais precisam ser respeitados? Olha só, eu usei essa expressão, ser humano é o fim da natureza, eu usei até uma terminologia até que o Kant gosta de utilizar, o filósofo Immanuel Kant. Ele considera, olha só como é que Kant considera, ele considera os seres humanos, as pessoas, aqueles que são seres racionais, ele considera que eles são portadores de dignidade e tudo que não é ser humano, a gente considera como coisas. Tudo. Então, para Kant, olha só como é que ele pensava. Então, nós, seres humanos, precisamos respeitar a nossa dignidade, respeitar a dignidade do próximo e devemos nos apropriar de qualquer outra coisa. Todas as outras coisas que existem, incluindo os animais, seriam meios para os nossos fins. E observa, essa ideia é uma ideia assim que foi mantida durante muito tempo. A gente vai ver também no próximo ponto, a gente vai ver uma discussão semelhante. Mas veja, nós consideramos uma coisa que é muito clara, que a gente observa, que a nossa sociedade, de modo geral, a sociedade ocidental, ela considera os animais como meios para os nossos objetivos. Isso é realmente correto? Tente imaginar a criação de um gado, por exemplo. O gado, ele é criado exclusivamente para atender os interesses humanos. O ser humano vai lá, cria animais para a sua alimentação, para tirar couro, para fazer uma série de coisas. E aí, gente?
Isso é certo? Nós podemos realmente fazer isso? Existem pautas que defendem, por exemplo, essa questão do direito dos animais. Existem pautas de pessoas que vão defender o veganismo, vão defender posturas vegetarianas, que são um pouco mais moderadas, que vão defender justamente esse direito dos animais. Por quê? Nós realmente temos o direito de criar animais e utilizar eles completamente para os nossos interesses? Porque é isso que nós fazemos. Então, é outro ponto aqui que eu quero convidar você a refletir. Tenta pensar sobre essa questão. Está certo isso que a gente está fazendo? A gente está agindo de um modo correto? Então, tenham isso em mente também. Nosso próximo problema bioético diz respeito ao meio ambiente. Observe, gente, o meio ambiente, a questão do slide, existe a necessidade de nos preocuparmos com a natureza? Observa, gente, o meio ambiente também é uma coisa que o ser humano, ele tem considerado, hoje em dia que tem uma preocupação um pouco maior, mas ao longo da história ele tem considerado também como um meio para os seus objetivos. Veja, o ser humano ele explora o meio ambiente de um modo muito amplo. O ser humano ele vai lá, e isso vem lá desde a ciência moderna. Então, te dou mais uma referência da história da filosofia. O Francis Bacon, um filósofo lá que é considerado um dos iniciadores lá da ciência moderna, ele afirmava justamente isso, que nós devemos extrair da natureza as respostas, extrair pela força as respostas que nós queremos, que nós desejamos. E significa o quê? Usar a natureza para os nossos objetivos. Nós podemos fazer isso ou não podemos fazer isso? Também é outro ponto de nós pensarmos, porque nós, durante muito tempo, a gente vê, hoje em dia, que a gente tem uma preocupação maior com o meio ambiente, embora ainda seja longe de ser a preocupação ideal. E muitas vezes, até mesmo a preocupação com o ambiente, que muitas vezes é mostrada em alguns lugares, pode ser apenas até para mudar, para ter uma aparência melhor perante a sociedade. Mas a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação importante, é uma preocupação bastante séria. Então, observa, gente, nós podemos de fato nos preocupar com isso? Nós devemos de fato nos preocupar com isso? Ou devemos simplesmente nos considerar, ou devemos simplesmente considerar que nós podemos tudo, podemos destruir o meio à nossa volta e o resto a gente dá conta? Observe aqui no slide, gente, legislação e bioética. Isso aqui é uma coisa que a gente está discutindo o tempo todo. As leis servem justamente para regular questões bioéticas e devem ser baseadas na ampla discussão. Elas devem servir aos cidadãos e podem ser alteradas para se adaptar às novas crenças de uma sociedade. E aqui no ponto eu quero fechar justamente pensando no seguinte aspecto. Como que as nossas leis, as leis de um determinado país, elas não são absolutas. Elas são criadas, elas têm como origem uma discussão da sociedade, ou pelo menos devem ter como origem isso. Então, quando a gente, voltando aqui na nossa palavra-chave, bioética, a gente tem a palavra bios, que fala de vida, e ética, justamente, é uma parte de uma discussão que é uma discussão aberta. A ética é uma reflexão sobre como nós devemos agir. Então, a ideia aqui que nós devemos nos pautar é sempre nos perguntar se as leis que nós estamos servindo, se elas são de fato leis que são justas. Então, isso aqui é um ponto central da gente pensar. Que nem sempre uma lei é absolutamente certa. As leis elas podem mudar, a sociedade muda. A sociedade ela passou por muitas mudanças sociais. E as leis e as legislações muitas vezes refletiram nisso. Então, eu quero te convidar nessa aula a pensar sobre essas questões. Reflita sobre todos esses problemas bioéticos que nós tratamos aqui. Você já tinha pensado sobre eles? Você já tinha parado para pensar sobre o aborto, sobre a eutanásia? Você sabia o que era a eutanásia? Então veja que são temas extremamente contemporâneos, têm tudo a ver com os dias de hoje, são bastante atuais e falam de uma discussão extremamente viva. E por isso eu preciso que você discuta sobre isso, pense sobre essas questões e lembrando sempre que nós nunca temos aqui as respostas. Em nenhum lugar você vai encontrar as respostas. Você não vai chegar assim na sua sala de aula, vai perguntar para o seu professor, abortar é errado? E ele vai te dar uma resposta ali que é a resposta absoluta. Não vai acontecer isso, porque justamente esse campo da ética, esse campo da filosofia que abrange a questão da ética, é um campo aberto às discussões. E por isso você é sempre convidado a refletir sobre essas coisas e pensar, se uma legislação hoje, ela não reflete, não é exatamente aquilo que nós desejamos, isso pode mudar.
porque a gente tem muitas pautas com relação a isso. Muitos grupos, por exemplo, pró-aborto, tentam mudar isso. Muitos grupos, por exemplo, em questão dos direitos dos animais, tentam pressionar essas questões. Existem também pressões sobre o meio ambiente, pressões sobre o uso de células-tronco embrionárias também, que foi outro assunto que a gente viu, porque existem casos que uma pessoa poderia ser recuperada em tese graças ao uso desse procedimento. E aí tem esse freio de não utilizar por causa dessa questão ética. Então veja, gente, essas questões são bastante vivas. E eu quero te convidar sempre a refletir sobre elas e assim a gente vai ter as nossas conclusões. Então, só para a gente entender, falamos então, aula de hoje, só revisando, bioética, vidas, vida, ethos, ética, conduta, uma reflexão sobre como nós devemos agir. E nessa aula a gente refletiu sobre esses problemas tão importantes relativos à vida, ao meio ambiente, à vida dos animais, à vida humana, que falamos sobre o aborto, a eutanásia, falamos ali sobre o projeto Genoma, alterações no DNA, células-tronco, o direito dos animais e a questão do meio ambiente. Então, falamos sobre várias questões e eu quero enfatizar também um ponto importante que uma aula como essa, a gente apenas menciona, a gente fala um pouco sobre cada um desses problemas, mas cada um desses problemas eles podem ser aprofundados. Você pode correr atrás de mais informações. Se você se interessar e quiser saber mais sobre eles, procure, busque na internet, busque de outros meios, outras informações mais aprofundadas sobre cada um desses temas, porque esses temas, eles são inesgotáveis. Então, é um grande prazer estar com vocês, eu espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.